Irmão Shen, eu ouvi o conteúdo da sua comunhão claramente. Como acreditar em Deus e obter a vida sem a Bíblia? Irmã Feng, a dúvida que você levantou é a chave. Isso é uma coisa que todos nós crentes queremos saber. O Senhor Jesus disse estas palavras uma vez: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. No passado, vasculhamos a Bíblia repetidamente, achando que a vida eterna podia ser obtida por meio da Bíblia. Na verdade, a Bíblia é somente um testemunho de Deus. Irmãos e irmãs, se quisermos obter a verdade e a vida por nossa crença em Deus, depender do testemunho da Bíblia não é o bastante. Irmã Feng, leia a palavra de Deus Todo-Poderoso. Obrigada. Irmã Tan? Vamos ler uma passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso juntos. Abram na página 1460. Irmão Gu, leia para nós. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho da verdade. Esta verdade é a senda pela qual o homem ganhará a vida, e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida proporcionado por Cristo dos últimos dias, jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará habilitado para adentrar as portas do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. Os passos da obra de Deus são vastos e poderosos, como vagalhões e trovões encapelados, mas você senta e espera a destruição passivamente persistindo na sua tolice e nada fazendo. Como pode, assim, ser considerado alguém que segue os passos do Cordeiro? Como você pode comprovar que o Deus a quem se apega é um Deus sempre novo e nunca velho? E como as palavras de seus livros amarelados podem transportá-lo para uma nova era? Como elas podem levá-lo a buscar os passos da obra de Deus? E como podem elevá-lo aos céus? O que você tem em suas mãos são as letras que só podem dar conforto passageiro, não as verdades capazes de dar vida. As Escrituras que você lê são aquelas que só podem enriquecer sua língua. Não palavras de sabedoria capazes de ajudar você a conhecer a vida humana, muito menos os caminhos que podem levá-lo à perfeição. Será que esta discordância não lhe dá motivo para reflexão? Ela não lhe permite compreender os mistérios contidos no interior? Você é capaz de, por si próprio, levar a si mesmo ao céu para encontrar Deus? Sem a vinda de Deus, você pode levar a si mesmo ao céu para desfrutar a felicidade familiar com Ele? Agora, você ainda está sonhando? Então, eu sugiro que pare de sonhar e olhe para quem está trabalhando agora, para quem está realizando a obra de salvar o homem nos últimos dias. Se não o fizer, você jamais ganhará a verdade e a vida. Irmãos e irmãs, entendemos pela palavra de Deus Todo-Poderoso que somente Cristo pode expressar as verdades para redimir e salvar a humanidade. O homem deve ir até Cristo para ganhar a verdade e a vida. A Bíblia não pode substituir a autoridade e o poder de Deus. Tampouco ela representa Deus dando vida ao homem. E ela também não pode substituir a obra do Espírito Santo. Somente aceitando e obedecendo a Cristo dos últimos dias, podemos ganhar a obra do Espírito Santo, obter a verdade e obter a vida. Não podemos obter a vida a não ser que aceitemos as palavras expressas
por Cristo dos últimos dias. Porque a Bíblia não é Deus. Ela é meramente um testemunho da obra de Deus. A partir disso, podemos ver que a vida não se origina da Bíblia, mas sim de Cristo. Cristo é o Senhor da Bíblia e a fonte da vida. Amém. 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 Sua comunicação hoje está muito prática. Graças a Deus. Somente agora entendo que não posso obter a vida me apegando à Bíblia. Eu também entendi que a vida só pode vir de Deus. Eu sinto que eu ganhei muito com essa comunhão. Foi muito importante. Concordo. Sim. Irmãos e irmãs, antes nossa crença em Deus se baseava somente na Bíblia. Aos nossos olhos, a Bíblia representava o Senhor e representava Deus. A Bíblia assumiu o lugar de Deus em nosso coração. Em vez de dizer que estávamos crendo em Deus, seria mais correto dizer que estávamos crendo na Bíblia. Portanto, quando Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, realizou sua obra, achamos que as palavras e os feitos de Deus Todo-Poderoso não condiziam com a Bíblia. E, portanto, a negamos, rejeitamos e, pior, o condenamos e resistimos a ele. Irmãos e irmãs, sabemos que o caráter de Deus é justo e inofendível. Na época, os sumos sacerdotes judeus, escribas e fariseus acreditavam em Deus há gerações, mas eles se apegaram ao Velho Testamento, usaram suas leis para condenar o Senhor Jesus e o crucificarem. Agora, Deus Todo-Poderoso veio. E estamos mais uma vez usando a Bíblia para resistir à obra de Deus Todo-Poderoso. Como isso é diferente dos fariseus resistindo ao Senhor Jesus durante a Era da Graça? Nós devemos aprender com o erro dos fariseus. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus disse uma vez: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não entendi o significado deste versículo antes de aceitar a obra de Deus dos últimos dias. Mas atualmente, eu entendo. Somente Cristo dos últimos dias é a porta para se entrar no reino dos céus. Somente aceitando e obedecendo a Cristo dos últimos dias, podemos ser salvos e entrar no reino dos céus. Vamos ler uma passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Página 1461. Deus Todo-Poderoso diz: aqueles que querem ganhar vida sem contar com a verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas do mundo. E aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso eu digo que quem não aceitar o Cristo dos últimos dias será eternamente desprezado por Deus. Cristo é a porta de entrada do homem ao reino durante os últimos dias, da qual ninguém pode desviar. Ninguém pode ser aperfeiçoado por Deus, exceto por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as palavras dele e obedecer ao seu caminho. Não deve pensar só em ganhar bênçãos, sem receber a verdade, nem aceitar o suprimento de vida. Cristo vem no curso dos últimos dias, para todos que acreditam verdadeiramente nele poderem ser supridos de vida. Sua obra tem o propósito de concluir a era antiga e entrar na nova. E é a senda que deve ser tomada por todos aqueles que entrarem na nova era. Se você é incapaz de reconhecê-lo e, em vez disso, o condena, blasfema e até o persegue, está fadado a queimar pela eternidade e nunca entrará no reino de Deus. Não há palavra de Deus fora da Bíblia. Tudo que excede a Bíblia é heresia. Desde que nos apeguemos às palavras da Bíblia, não seremos enganados. Amém. Porque este Cristo é Ele próprio a expressão do Espírito Santo, a expressão de Deus, aquele que Deus incumbiu de fazer a sua obra na terra. E então eu digo que se você não pode aceitar tudo o que é feito pelo Cristo dos últimos dias,
você blasfema contra o Espírito Santo. A retribuição que deve sofrer quem blasfema contra o Espírito Santo é autoevidente a todos. Eu também lhe digo que se você se opõe ao Cristo dos últimos dias e o nega, não há quem possa sofrer as consequências em seu lugar. Ademais, desse dia em diante, você não terá outra oportunidade de ganhar a aprovação de Deus. Mesmo se tentar se redimir, nunca mais verá o rosto de Deus. Pois não é a um homem que você se opõe. Não é a qualquer ser insignificante que você repudia, mas a Cristo. Está ciente desta consequência? Você não cometeu um pequeno erro, mas um crime atroz. Por isso recomendo a todos não mostrar as presas diante da verdade, nem fazer críticas imprudentes. Pois só a verdade pode lhe trazer vida, e nada, exceto a verdade, pode possibilitar que você renasça e contemple a face de Deus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, pela palavra de Deus, vemos que ninguém pode entrar no reino dos céus senão por meio de Cristo dos últimos dias. Quando a nova obra de Deus recai sobre nós, nossa aceitação ou rejeição vai decidir nosso destino. Pode-se dizer que nossa atitude com relação a Cristo dos últimos dias também é com relação a Deus. Se no final continuarmos a resistir a Ele, perderemos a oportunidade de sermos salvos. Perderemos a salvação eterna. Com isso, vemos o caráter justo de Deus. Irmãos e irmãs, desde 1991, Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, expressou milhões de palavras, estão neste livro. A palavra manifesta em carne, em que Deus revelou para nós o maior mistério do seu plano de gestão de 6.000 anos. Amém. Sim. E apontou para nós, crentes em Deus, o único caminho para receber a salvação. Irmãos e irmãs, vamos ler outra passagem da palavra de Deus. Abram na página 17. A última passagem. Irmã Feng, pode ler para nós? Graças a Deus. A obra de Deus é como ondas que se movem, poderosas. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode interromper. Seus passos, só aqueles que ouvem atentamente suas palavras, os que o procuram e têm sede dele, é que podem seguir seus passos e receber sua promessa. Aqueles que não o fazem estarão sujeitos a um desastre esmagador e a uma punição merecida. Amém! Esta é a voz de nosso Salvador, Senhor Jesus. Sim. O Senhor retornou. Irmãos e irmãs, vamos todos orar para Deus juntos. Amém. Oh, Senhor, o Senhor retornou. O Senhor retornou afinal. Amém. Eu fui mesmo cega demais. Oh, Senhor,